atestado médico é um documento que garante ao trabalhador que adoece o direito a se recuperar com dignidade. O abono de faltas ao trabalho sem a perda da remuneração, mediante a apresentação deste documento, está previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Também existem outras situações em que o atestado médico pode ser apresentado, como acompanhar filhos ou pais doentes, por exemplo. É um direito do trabalhador com limitações regulamentadas por lei. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre essas limitações, os diferentes tipos de atestado, as informações básicas que devem estar no documento e muitas outras dúvidas. A Carta Magna diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão por lei. Sobre o tema, eu converso agora com Vinícius Vilardo, advogado especialista em Direito do Trabalho, e com Cristiana Duran, psicóloga especialista em gestão de pessoas. Obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º e eu começo pela doutora Cristiana. Quando é que o trabalhador pode apresentar um atestado médico, doutora? Bom, então, de acordo com a CLT, a gente tem as seguintes previsões, né? O mais comum, que é quando o trabalhador tem uma doença devidamente comprovada. Além disso, tem os casos de doação voluntária de sangue, com comprovação, que a CLT prevê um dia a cada 12 meses de trabalho, e em caso de realização de exames preventivos de câncer, com a devida comprovação também. São até 3 dias a cada 12 meses trabalhados. Além disso, a gente tem o atestado de acompanhante previsto pela CLT, recentemente, que é para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante a gestação da companheira, que são até 2 dias por ano, e para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica 1 dia por ano. Essas são as previsões da CLT especificamente. Pois é, doutor Vinícius, e além da CLT, alguma outra legislação trata sobre os atestados também? Olá, Flávia, é um prazer estar participando aqui com você, com a Cristiana. Sim, existem outras previsões legais, certo? Além, obviamente, das previsões em convenção coletiva e acordo coletivo que podem tratar diretamente do assunto, a depender do interesse da empresa e do sindicato em fazer algumas complementações além da legislação. É também possível ter algumas previsões dentro da norma regulamentadora. Temos algumas outras leis que vêm sendo editadas ao longo do tempo, que complementam o que a CLT já traz, mas, regra geral, realmente a CLT é a principal lei que deve ser seguida sobre o assunto. E é um tema que gera muita discussão, doutor Vinícius, leva muitas dúvidas, muito questionamento na justiça ou não? Com toda certeza, até porque temos situações em que tanto o empregado abusa um pouco desse direito, como o empregador também não quer ter que arcar com o que a legislação determina a respeito do atestado médico. E isso acaba, geralmente, descambando para uma ação dentro da Justiça do Trabalho. E para evitar esse tipo de problema, doutora Cristiana, qual é a informação que deve estar num atestado médico? Olha, tem 2 resoluções do Conselho Federal de Medicina que tratam sobre esse assunto. Uma é a Resolução 1658 de 2002, que trata especificamente dos requisitos de validade de um atestado. E o outro é a Resolução 2299 de 2021 agora, que acrescentou mais alguns requisitos por conta do atestado médico eletrônico. Então, vou falar aqui dos requisitos obrigatórios, ou seja, o que deve estar no atestado para ele ser considerado um atestado válido para justificar a ausência do trabalhador ao trabalho e não ter nenhum desconto na sua remuneração. A identificação do paciente ou desse trabalhador, ou seja, o nome completo. Não é obrigatório o seu documento de identificação, mas é bom que conste, né? E aí recomenda-se o uso do CPF por conta da lei do governo digital. A identificação do médico também deve estar completa, o nome completo, o número do seu registro no Conselho Regional de Medicina, e se ele tiver alguma especialização, pode constar o chamado RQE, que é esse registro de qualificação de especialidade. Além disso, tem que constar o número de dias de afastamento desse trabalhador, a data de emissão do atestado, carimbo e assinatura do médico ou a assinatura digital verificável, e todos os dados devem estar legíveis, ou seja, tem que ser facilmente compreendido por quem está recebendo esse atestado.
Se constar todas essas informações, a gente considera, a princípio, o atestado válido, porque cumpriu todos esses requisitos. E a empresa pode, em algum caso, doutor Vinícius, se negar a receber um atestado? Flávia, o normal não é se negar a receber. O que a empresa deve fazer é receber de fato o documento que está sendo entregue pelo empregado. O que ela pode fazer é justamente não concordar com o que está ali, seja porque verificou que existe algum tipo de falsidade, ou até mesmo porque a informação não está batendo com o que está sendo apresentado pelo empregado. Então, ela recebe o documento, e aí, a partir do momento em que ela tem esse documento em mãos, ela passa a verificar até esses requisitos que a doutora Cristiana passou, para verificar realmente se o médico de fato existe, se é ele que está assinando, se a CID que está classificada eventualmente no atestado, ela está batendo com a doença, e assim por diante, para ter a certeza de que realmente o empregado tem o direito àquele determinado afastamento por conta da doença que está categorizada dentro do atestado médico. E vale para qualquer tipo de doença que o empregado tiver, doutor Vinícius? Normalmente sim, até porque é mais seguro, geralmente, que o empregado tenha a sua segurança da sua saúde resguardada pelo empregador, para que evite que ele torne a situação mais complexa, ele fique pior de saúde, tem que eventualmente ser internado ou alguma coisa do gênero. Então, é lógico que temos situações em que são doenças mais simples, que eventualmente pode ser que nem precisasse ir ao médico, mas desde que existe o atestado médico, é o caso da empresa realmente recebê-lo. E a nossa produção recebeu algumas perguntas de telespectadores. Vamos ver a primeira? Gostaria de saber qual é o prazo que nós temos para entregar o atestado médico. Doutora Cristiana, qual é esse prazo? Olha, a lei não determina um prazo específico para que esse funcionário entregue o atestado à empresa. Contudo, muitas empresas costumam ter, nas regras internas, um prazo determinado para facilitar a organização dos recursos humanos. Então, a folha de frequência, a folha de pagamento, todas as rotinas de departamento de pessoal e da área de gestão de pessoas dependem de ter essa informação, né, para que elas sejam rodadas e as informações sejam prestadas. Então, a empresa precisa receber essa informação do trabalhador o quanto antes possível. Pode haver também um prazo estabelecido por uma convenção coletiva de trabalho, por exemplo. Então, é importante que o funcionário obedeça essas regras, saiba, conheça esse prazo da empresa para que ele não atrapalhe essa rotina ou seja prejudicado por não ter informado a empresa dentro do prazo. Então, para poder resguardar o funcionário, porque muitas vezes a gente não sabe a convenção, o que está estabelecido ali, o ideal, sentiu alguma coisa, foi ao médico, teve um atestado, é comunicar imediatamente à empresa, doutora Cristiana? Sim, o ideal é que se a pessoa está passando mal, está sentindo alguma coisa, ela, antes até de procurar o médico, informe as pessoas com as quais ela trabalha, de que ela vai procurar o médico, né, de que ela não está bem, está passando mal, etc. Doutor Vinícius, a gente está falando aqui do médico, só um médico pode emitir um atestado de saúde ou tem outros profissionais que também podem assinar esse documento? Olha, o normal realmente é o médico entregar esse tipo de atestado médico, mas pode haver situações em que, por questões psicológicas, por exemplo, o empregado tem que ser afastado e um laudo de um psicólogo possa provocar esse tipo de afastamento também. Não é só a doença física normal que faz com que o empregado tenha que se afastar. Então, existem outros profissionais que podem apresentar esse atestado e vai caber à empresa realmente verificar a pertinência daquele determinado atestado que está sendo entregue. E quando o atestado tem uma validade ali, normalmente, mas é preciso ser renovado, qual é o procedimento legal, doutor Vinícius? O normal é o próprio empregado procurar o médico para que ele busque estender esse período que ele tem que ter de afastamento. Agora, uma previsão legal exatamente de qual é o procedimento específico realmente não há. Doutora Cristiana, a senhora já falou aqui das hipóteses que um atestado pode ser apresentado e a gente sabe que tem um atestado médico, um atestado de comparecimento. Explica para a gente a diferença entre eles. Então, não são a mesma coisa, né? São situações diferentes. O atestado médico, especificamente, é um atestado emitido pelo médico em que ele informa que aquele trabalhador precisa se afastar por estar acometido de alguma doença e
informa ali o período em que ele vai se afastar, e isso vai justificar para a empresa a ausência desse trabalhador por aquele período, sem que a sua remuneração sofra qualquer impacto por conta disso. No princípio, esse é o atestado médico. Compensação, o atestado de comparecimento, na verdade, é uma declaração de comparecimento, e a gente chama de atestado de comparecimento, é uma declaração emitida quando o trabalhador vai a uma consulta, vai fazer um exame, vai fazer terapia. Então, ele precisa se ausentar por um período curto, de horas, normalmente, ao trabalho, e aí ele precisa justificar essa saída e esse retorno ao trabalho. E é importante a pessoa entender que, por ter esse atestado de comparecimento, ela não está justificando o dia de trabalho, né? Ou seja, a ausência dela durante um dia completo, é só por aquele período. Então, se a pessoa chega na empresa e apresenta um atestado de comparecimento para justificar a ausência ao trabalho do dia anterior, por exemplo, sendo que no atestado de comparecimento está lá especificado que foi só por um período ou só por algumas horas, a pessoa pode ter as outras horas descontadas da sua remuneração e do descanso semanal remunerado. Um alerta importante de ser feito, né? Agora, doutor Vinícius, Sim. Todas essas regras que a gente está falando aqui valem tanto para seletistas quanto estatutários? Flávia, não, porque, bem na verdade, a CLT, ela rege as relações de emprego, tal qual as previstas na própria CLT, com os requisitos peculiares desse tipo de relação e com a carteira de trabalho assinada. O estatutário, ele vai depender da lei específica que trata da situação dele e principalmente do estatuto de cada um dos órgãos que ele pertence, ou do órgão específico, perdão. Então, ele não vai ter a CLT aplicada especificamente ao caso dele. Vai ser mais para o próprio empregado e ele vai ter que consultar, então, o estatuto do órgão que ele trabalha para verificar quais são as regras aplicáveis à realidade dele. Bom, nós vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco, após o intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre atestado médico. Como a legislação vigente no país trata o tema, situações em que o trabalhador deve apresentá-lo para abonar faltas e não ter descontos no salário, entre tantas outras dúvidas sobre este assunto. Sobre o tema, eu continuo conversando com Vinícius Vilardo, advogado especialista em Direito do Trabalho, e com Cristiana Duran, psicóloga especialista em gestão de pessoas. Doutor Vinícius, uma curiosidade que muita gente tem. Esses dias aí que a pessoa fica afastada do trabalho, com o atestado médico, podem ser descontados nas férias, por exemplo, ou não? O atestado médico válido, ele deve ser aceito pela empresa e não deve causar qualquer tipo de prejuízo para as férias do empregado, até porque ele serve justamente para justificar o motivo pelo qual ele se afastou e, consequentemente, sendo realmente um motivo válido, estando ele todo de acordo com o que deveria estar, ele não pode prejudicar, até porque realmente ele apresentou um motivo válido para não comparecer ao trabalho. Então, não tem esse prejuízo, não. Doutora Cristiana, um outro tipo de atestado muito comum é o de pais que precisam acompanhar filhos em consultas, exames ou internações. Nesse caso, existe um prazo máximo aí, tanto de dias quanto de vezes que a pessoa apresenta esse atestado ou também não? Então, olha, curiosa essa pergunta, interessante, porque até 2016 não havia sequer a previsão de atestado de acompanhamento na CLT. Ou seja, as empresas acabavam estabelecendo suas próprias regras para lidar com isso, porque, claro, a gente tinha esse tipo de afastamento. Depois da Lei 13.257, que é o marco legal para a primeira infância, essa situação mudou e isso teve uma alteração na CLT que passou a dispor que o trabalhador pode se ausentar ao trabalho sem o prejuízo da sua remuneração em duas situações específicas de acompanhamento. Uma é aquela situação que é para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante a gestação da companheira, até 2 dias por ano, e para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica 1 dia por ano. As convenções coletivas, os acordos coletivos e os regulamentos internos das empresas podem trazer situações mais benéficas aos empregados e, sendo assim, as situações benéficas se sobrepõem à legislação sobre o assunto e, consequentemente, devem ser observadas pela empresa.
Fora isso, o empregador não está obrigado a abonar a falta de seus empregados para acompanhamento de parente ao médico. Entretanto, de uma forma facultativa, no intuito de preservar a saúde física e mental do empregado que tem um parente enfermo, a empresa poderá aceitar o atestado e negociar uma compensação, por exemplo, em uma outra oportunidade, se assim também prever o regramento a que essa empresa se submete. Importante se atentar aos casos de urgência, né, em que o empregado se encontra em uma situação, por exemplo, imprevisível e grave, devidamente comprovada, como no caso de necessidade de levar um filho ao hospital. Sempre vai haver essa conversa e a comprovação desse empregado diante da empresa para justificar aquela ausência, e a empresa normalmente tem as regras internas para lidar com essas situações. Agora, doutor Vinícius, quando é um atestado mais longo, por exemplo, o trabalhador ele tem que solicitar o auxílio-doença? Houve uma novidade aí em abril desse ano, não é mesmo? Sim, em relação aos atestados mais longos, a legislação ela prevê, principalmente a legislação previdenciária, que a partir de 15 dias de afastamento por conta de uma determinada doença, realmente o INSS vai cobrir esse período posterior aos 15 dias, vai arcar com o tratamento do empregado e o afastamento dele da empresa. Esses 15 dias, eles podem não ser continuados, eles podem estar dentro de um período de 60 dias e fazer o somatório desses afastamentos com o número de atestados que for necessário para se chegar a esses 15 dias. E a regra para que seja aproveitável esses 15 dias, dentro desse período de 60, é que sejam relacionados ao mesmo grupo de doenças. Em relação à novidade, Flávia, bem da verdade, houve a renovação da medida provisória que já tinha ocorrido no ano passado, no ano retrasado, por conta da pandemia principalmente, de não ser necessário mais uma perícia médica daquele determinado empregado que está sendo afastado, para que ele consiga esse auxílio junto ao INSS. Muito por conta da aglomeração que isso causava em período de pandemia. Essa perícia médica pode ser substituída pela documentação médica que o empregado já disponha. E aí ele apresenta o INSS e, consequentemente, obtém esse afastamento com o subsídio do próprio INSS. Pois é, então a empresa, se o trabalhador é afastado pelo INSS, a empresa não paga o salário dele naquele período. É o INSS que tem que pagar, mesmo que seja retroativo, porque muitas vezes só consegue o atendimento bem depois, não é mesmo? Exatamente. A empresa ela terá que arcar com os 15 primeiros dias e, a partir daquele momento, ainda que retroativamente depois, quem vai arcar é justamente o INSS. E vamos a mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Eu gostaria de saber se atestado falso gera demissão por justa causa. Doutor Vinícius, o que acontece nesses casos? Certamente ocorre, sim, um motivo para a demissão por justa causa. Se os critérios que foram ditos pela doutora Cristiana, principalmente em relação à autenticidade do médico que está assinando, ou da própria doença em si, se houver alguma tentativa de forjar o documento, o empregado, ocorre a situação em que se quebra a fidúcia, a confiança entre as partes e, consequentemente, a legislação e também os tribunais entendem que é um motivo justificador para que o empregado tenha o rompimento da sua relação empregatícia por justa causa. Eu chamo agora uma reportagem do Tribunal Regional do Trabalho sobre esse tema. O empregado tirou uma licença de saúde por dor nas costas. No mesmo dia em que ele deveria estar de repouso, ele postou fotos de uma viagem à praia para comemorar com a esposa 15 anos de casado. Nas imagens, ele dança e faz atividades que não eram compatíveis com a recomendação médica. O vendedor foi demitido e entrou na justiça pedindo a reversão da justa causa por improbidade, ou seja, por desonestidade. Também pediu uma indenização por danos morais. Mas ele perdeu a causa e recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. E os desembargadores da 5ª turma do TRT mantiveram na íntegra a decisão de 1º grau. Para os magistrados, a conduta do empregado foi grave o suficiente para quebrar a confiança da empresa. Com a justa causa, o trabalhador perdeu direitos como aviso prévio, fundo de garantia e seguro-desemprego. Doutor Vinícius, em casos assim é até difícil defender o trabalhador, né? Testado falso não dá, né? De fato, como eu falei anteriormente, realmente é uma situação em que a empresa ela não tem mais a confiança naquele determinado empregado, até porque realmente ele mostrou que ele pode forjar um documento, que é um fato grave,
e, consequentemente, quebra realmente qualquer possibilidade de continuidade da relação. Então, é um motivo, sim, para se romper e para ver a justa causa. Doutora Cristiana, e quais são os meios legais que o RH tem aí para poder verificar a veracidade de um atestado? Então, Flávio, olha, todos os atestados devem estar com o nome completo do médico e o número do CRM, como eu já disse aqui. Nesse caso, o RH da empresa pode consultar o site do CRM e checar se o documento que foi emitido por esse médico tem o número dele do CRM está válido e se as informações, de forma geral, são coerentes. Outra informação que ajuda, mas não é obrigatória no atestado, é o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Só deve constar do atestado se o paciente, o trabalhador, permitir que conste lá o número da doença ou o diagnóstico. Nesses casos, o RH pode olhar para o todo daquele atestado e verificar se a doença corresponde, se o CID bate com a especialização do médico, né? Então, normalmente essas informações já dão indícios de alguma falsidade daquele atestado. E o médico, doutor Vinícius, também responde se ele emitiu um atestado falso? Se ele emitir, de fato, um atestado falso, certamente vai ter que responder criminalmente por isso. É evidente que nem sempre isso é causado pelo médico. O empregado pode se aproveitar do atestado e fazer algum tipo de alteração nele para justamente criar uma situação em que há um afastamento. Caso, por exemplo, em que o empregado recebe um atestado para afastamento de um dia e vai lá e manualmente coloca um 0 atrás, um 5 para dar 10, 15 dias e, consequentemente, isso não é uma responsabilidade do médico, mas sim do próprio empregado. Doutora Cristiana, a senhora falou de CID. Aqui tem uma curiosidade. O CID Z76.5. Explica aí pra gente, ele é comum? O que significa isso? Então, ele não é um CID tão comum. Esse CID, né, é um código do Código Internacional de Doenças que configura uma pessoa fingindo estar doente. E o que pode acontecer, né? Todo paciente tem direito de obter um atestado. Então, o médico não pode recusar a se dar o atestado, mesmo que a pessoa não esteja doente. E é uma questão um pouco subjetiva, mas pode acontecer. E aí, o médico pode se respaldar, então, nesse CID para emitir esse atestado. A emissão desse atestado, como eu disse, não é comum. Normalmente, o médico informa o paciente que ele não vai precisar ser afastado do trabalho, que ele não precisa do atestado, etc., mas pode acontecer uma situação em que ele tenha que emitir esse atestado. Se o empregado entrega esse atestado à empresa com esse CID, para justificar uma ausência ao trabalho, ele pode ser demitido por justa causa de novo, por configurar aí um ato de improbidade e essa quebra de confiança com a empresa. E com a pandemia, muitas coisas mudaram, muitas empresas sentiram na pele o número de funcionários ausentes por conta da Covid-19. Alguns protocolos também foram alterados, consultas online, atestados eletrônicos. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução em 2021 que normatiza a emissão de documentos médicos eletrônicos. Como é que isso funciona, doutor Vinícius? Bom, isso também, na verdade, é uma adequação ao que realmente o mundo está chegando, de tudo se transformar digital, né, e facilitar para que justamente não haja necessidade de uma via física, para que o empregado tenha esse documento hábil a comprovar o motivo pelo qual ele se ausentou. Então, a resolução é muito bem-vinda nesse aspecto, por justamente simplificar e adequar a realidade da tecnologia e realmente não precisar simplesmente de uma via física para que o empregado tenha como comprovar à empresa esse afastamento. E só para a gente encerrar rapidamente aqui, doutor Vinícius, o funcionário que está de atestado médico pode continuar trabalhando a pedido da empresa ou não? Não, o ideal é que ele continue ausente realmente, que a empresa aceite o atestado, ainda que venha averiguar depois se, por alguma razão, aquele atestado não é válido. Mas se tem a previsão de afastamento, por alguma razão o médico entendeu que realmente ele estava adoentado, ele estava incapacitado para o trabalho, a empresa deve respeitar, até porque a própria Constituição e a CLT têm os normativos no sentido de respeitar a saúde do empregado, resguardar e preservar essa saúde para que ele possa se recuperar o quanto antes, sob pena de, inclusive, a própria empresa ser responsabilizada pelo agravamento. Bom, e nós chegamos ao final de mais um programa. Muito interessante o tema. Obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º.
Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!